95% dos projetos de inteligência artificial de 2025, eles não geraram nenhum tipo de resultado para o negócio. Estavam em fase de teste, estavam em fase de experimentação. E aí eu tenho aqui um artigo conosco que mostra algumas informações a respeito das tendências de 2026 e como é que a gente deve explorar a inteligência artificial dentro dos negócios, né? O primeiro ponto é que a gente passou da fase de experimentação que a gente teve no ano de 2025 e agora a gente está efetivamente buscando cenários onde a gente consiga efetivamente gerar resultados que tragam algum tipo de benefício conciso aí para as empresas. Então essa é uma das grandes preocupações agora, segundo as pesquisas que a gente olha no ano 2026. Tá? Um dos pontos-chave também é quando a gente fala sobre a produtividade versus a reconstrução do negócio. Olha só que coisa interessante. Em alguns cenários você pode pensar na inteligência artificial única e exclusivamente como um recurso que gere mais produtividade para as pessoas. Mas você também consegue reimaginar a forma, reconstruir a forma como você faz o negócio. Então, esse é um dos pontos importantes. Você ficar na inteligência artificial simplesmente utilizando prompts e coisas assim, é um caminho que pode gerar mais produtividade, mas você reimaginar o teu negócio, reconstruir o teu negócio, levando em consideração a inteligência artificial, vai fazer com que você tenha processos mais inteligentes, vai fazer com que a sua empresa ela atenda ao cliente de uma forma completamente diferente. Então, repensar o negócio e não simplesmente automatizar uma tarefa que você já faz hoje. Isso vai trazer uma clareza e vai trazer um ganho muito grande nesse processo. Um dos pontos também que o pessoal vem falando nas pesquisas e que eu já venho falando lá de trás, quando começou essa hype da inteligência artificial, é sobre a construção dos times. E eu dizia assim, você como gestor, você como líder, você vai ter equipes híbridas de agentes de inteligência artificial e humanos. Então você poder trabalhar equilibrando os humanos dando instruções para a inteligência, os agentes fazendo, executando as atividades, vai fazer com que a sua empresa seja altamente produtiva e vai trazer um diferencial muito grande aí para dentro do seu negócio. Então esse ponto ele é super relevante para você tomar prestar atenção em como a inteligência artificial vai poder suportar as operações aí dentro do negócio, né? E aí tem alguns detalhes importantes que são bem valiosos aqui ainda sobre as pesquisas. Olha só que interessante, né? 53% dos ganhos que foram esperados da inteligência artificial, 53% das pessoas, das empresas, esperam ter ganhos em insights e tomadas de decisão, apoios de tomada de decisão. Olha que interessante. 40% tem expectativa de redução de custos. Olha só que interessante, né? Aparece em 40% das pesquisas. Não é 40% dos pesquisados, não. Em 40% das pesquisas aparece a expectativa de redução de custos. Olha só que legal, melhorar a experiência do cliente, 38%. Então, as empresas esperam ter uma melhoria da experiência do cliente aqui com a inteligência artificial, né? Melhorar os produtos e serviços trazendo inovação, 20%. E aumentar o faturamento, 20% também. Em 20% dos pesquisados apareceu isso. Então, perceba como é relevante e como a inteligência artificial ela pode ser aplicada nos mais diversos contextos do negócio e não exclusivamente no chat que você fica conversando
ali que as pessoas ficam conversando e buscando respostas para alguns cenários daquilo que elas buscam, né? Um cenário aqui importante também que a pesquisa mostra é aonde são as áreas que você vai ter mais impacto no curto prazo com a inteligência artificial generativa, tá? Primeiro ponto aqui, busca e gerenciamento de conhecimento. Então, para você construir bases de conhecimento, para você construir informações, buscar essas informações, a inteligência artificial vai te apoiar bastante nesse sentido. Depois, assistentes virtuais, chatbots. Então, cenários de apoio, de automação, de atendimento de pessoas, automação de atendimento a clientes, processos de negócios, o que quer que seja que você tenha para suportar as demandas das pessoas, você vai conseguir fazer isso com a inteligência artificial e ela vai trazer bastante resultado, bastante retorno, né? E o outro ponto que se considera muito aqui é geração de conteúdo, a capacidade de você, por exemplo, fazer campanhas de marketing, comunicação extremamente direcionadas aos gostos e preferências dos clientes. Então perceba como esses agentes eles se combinam. O primeiro, geração de conteúdo. Eu vou gerar um conteúdo, vou estruturar meu ICP, vou entender qual é o meu ICP, vou colocar todas as informações detalhadas a respeito dele para que eu possa ter uma base sólida. E isso eu uso a inteligência artificial para que ela lapide, para que ela consiga colocar uma riqueza de detalhes e principalmente organizar isso. E aí depois eu utilizo a inteligência artificial, essa mesma visão de utilização em outro tipo de agente, que ele pode fazer o atendimento aos meus clientes, que ele pode prover respostas, que ele pode gerar conteúdos de marketing, de comunicação, de apresentações, de propostas, enfim, em interações contextualizadas. Esse é o mais importante. Aqui a gente não está falando só em construção de conteúdo do ponto de vista de, por exemplo, uma apresentação. Não, eu estou falando numa inteligência onde é você capaz de ter uma base de conhecimento, a partir dessa base de conhecimento você ter um cenário conectado com a interação lá no seu WhatsApp, no seu site, onde quer que seja, no Instagram, no direct do Instagram, por exemplo, fazendo essas interações com as pessoas, entendendo qual é o perfil do cliente que está do outro lado e podendo oferecer as respostas que acabam fazendo mais sentido, né? E aí, gente, por fim, vem as recomendações, né? O que os executivos, o que os líderes precisam prestar atenção para que eles tenham um sucesso dentro da implantação da solução da inteligência artificial. Eu vou começar com uma recomendação minha, que é muito importante, que ela é baseada naquilo que a gente percebe dos nossos clientes. Então, a primeira recomendação que eu tenho para trazer para vocês é: entenda o processo de negócio e entenda qual é a dor, qual é o desafio e que problema você quer resolver. Antes de falar, eu quero ter um projeto de inteligência artificial. A gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre a falta de clareza dos executivos de tecnologia em relação às demandas dos projetos de inteligência artificial. Então, primeira coisa, entenda qual é a dor que você quer resolver. Qual é o seu grande objetivo? Onde é que você quer chegar? E a partir daí, desenvolva o seu projeto, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cuidado com os silos de informações, né? Então eu tenho uma etapa que é feita por uma inteligência artificial de um lado, aí uma pessoa vai lá, cuida dessa etapa, lá do outro lado. Então integre todos esses sistemas, tenha as coisas integradas, tenha um data lake com informações robustas, consolidadas de todos os seus sistemas e que você possa efetivamente gerar algum tipo de processo, algum tipo de insight, evolução dentro aí do teu processo de negócio, né? Cuidado com a questão da segurança. Então, não basta apenas colocar uma inteligência artificial ali disponível, as pessoas colocando informações. Então, prefira, por exemplo, soluções como o Salesforce, Agentforce, como a Zia da Azure, que ela está integrada já dentro do seu sistema, dentro do seu CRM, dentro da sua ferramenta de atendimento, e você vai conseguir, então, trazer
todos os recursos de produtividade que você precisa, mantendo os padrões de segurança corporativos aí dentro do negócio. Então esse ponto ele é muito relevante e traz bons insights aqui para você poder ter um projeto bem sucedido de implantação de inteligência artificial. Quer ficar conectado e saber mais sobre os projetos, sobre as evoluções de inteligência artificial e como aplicar a inteligência artificial aí dentro do seu negócio? Esteja conectado aqui nas nossas redes, nos acompanhe, que você certamente vai receber conteúdos de muita qualidade que eu estou levando para vocês. São 32 anos de experiência em tecnologia aqui, muitos anos como gestor de negócios, e a nossa especialidade aqui é efetivamente conectar a tecnologia dentro do processo de negócio, levando mais produtividade para os seus negócios. Nos acompanhe aí e fique sabendo de todas as novidades de como você pode aplicar a inteligência artificial de forma inteligente aí dentro do seu negócio.